Meus amados irmãos, mais uma vez eu quero saudar a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Esse é um momento muito sublime para nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. Um momento onde devemos estar com o nosso coração contrito, quebrantado, disposto a nos derramarmos diante do nosso Deus, porque cearemos com temor, tremor, reverência e respeito a um Deus que é santo. Eu quero conversar com vocês nesta noite, já que trataremos da ceia do Senhor, iremos cear, nos banquetear com o nosso Deus. Eu gostaria de conversar sobre este banquete. Qual o significado do banquete da graça? O que significa nos assentarmos à mesa e cearmos? O que significa isso? Qual a repercussão disso? Como devemos proceder quando estamos participando da ceia? Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, leremos do verso 17 ao verso 34. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. Diz assim a santa palavra de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa,
a fim de que não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até aí, você pode, por gentileza, deixar sua Bíblia aberta e acompanhar a exposição que faremos. Meus amados irmãos, quando lemos esse texto, em especial os versos 33 e 34, o verso 34, especificamente, percebe-se de forma muito clara que Paulo, ele valoriza a presença, estar presente na igreja. O verso 34 diz: quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Então Paulo estava, à época, impossibilitado de estar com os irmãos de Corinto, e ele escreve esta carta, mas ele demonstra ao final do verso 34, que ele preferiria estar presente. E Paulo dá esta ênfase exatamente para que nós compreendamos o valor de participar da ceia e estarmos em comunhão uns com os outros. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo nos deixou duas ordenanças, ou como uma terminologia da teologia reformada que nós costumamos usar, Jesus nos deixou dois sacramentos, quais sejam a ceia e o batismo. A ceia é o sacramento pelo qual o Senhor Jesus se faz presente no nosso meio. E nós nos alimentamos dele. A ceia, portanto, é sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo. Participar da ceia é a compreensão, é o entendimento de que Ele está entre nós. E Ele nos alimenta dele mesmo. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para um aspecto. Existem na Bíblia Sagrada 4 textos que falam da ceia. 3 textos estão nos evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o 4º texto está exatamente nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Paulo vai tratar aqui, repreendendo a igreja de Corinto, pela maneira como eles se portavam diante da ceia do Senhor. Então, dada a gravidade daquela situação de Corinto, Paulo repreende e usa palavras duras para tratar essa igreja. E Paulo vai orientar, então, mostrando o verdadeiro significado da ceia e como a igreja de Corinto deveria participar deste momento tão solene, tão sublime. Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós poderíamos dividi-lo, e assim o faremos, em 4 partes. Do verso 17 até o verso 22, o apóstolo Paulo vai mostrar que ele tomou ciência das coisas terríveis que estavam acontecendo quando os irmãos de Corinto se reuniam para cear. E Paulo vai relatar os fatos aqui do verso 17 ao verso 22. Do verso 23 até o verso 26, Paulo estabelece o princípio teológico para resolver aquele problema. E o princípio teológico é: Cristo está presente entre vós. A ceia, ela significa exatamente isso. Jesus Cristo está presente de forma real e espiritual. E nós nos alimentamos dele. Ele não apenas está presente, mas ele é o alimento do crente, ele é o alimento da igreja. Paulo vai, portanto, repetir nesse texto sagrado as orientações que Jesus deu acerca da ceia. Quando nós olhamos para um terceiro ponto, eu falei, portanto, primeiro ponto, Paulo mostrando a gravidade da situação, a forma equivocada, errada e controversa que eles participavam da ceia, do verso 17 a 22. Do verso 23 a 26, Paulo vai mostrar a forma teológica que, para sanar aquele problema, que é Cristo presente no meio da igreja, isto é a ceia do Senhor. E do verso 27 ao verso 32,
o apóstolo Paulo traz orientações práticas de como eles deveriam cear, de como eles deveriam participar da ceia do Senhor. Já os versos 33 e 34, e eu vou começar exatamente desses versos, depois eu iniciarei, tornarei para o verso 17, mas os versos 33 e 34, existem duas orientações acerca de uma festa, conhecida à época como a festa ágape, ou também a festa de confraternização, a festa do amor. E esta festa, ela era celebrada no primeiro século, quando os irmãos se reuniam para cear, eles participavam, juntamente com a ceia, desta festa chamada festa ágape. Você vai ver um breve relato dessa festa na carta de Judas, quando Judas diz que alguns que participavam da festa ágape estavam se introduzindo no meio da igreja, mas eles não pertenciam aos crentes, eles não eram fiéis. E 2 Pedro também, ele vai dizer exatamente disso, da festa ágape e daqueles que eram infiéis a Deus, daqueles que estavam no meio da congregação e não se submetiam ao governo de Jesus Cristo. Portanto, o que significa essa festa ágape? Vamos começar de trás para frente, versos 33 e 34. Essa festa, conforme disse, quando eles se reuniam para cear, era comum, por exemplo, cada um trazia de sua casa os alimentos. E os crentes que tinham mais recursos, uma condição financeira melhor, eles traziam uma boa comida. E alguns crentes de Corinto, que eram crentes mais pobres, com pouca condição financeira, alguns sequer traziam alimento. Ou traziam pouco, ou traziam dentro das suas condições, de tal maneira que era mais ou menos como se fosse um junta-prato, na nossa linguagem. Essa festa era uma festa muito importante, porque ao celebrar a ceia, eles também celebravam a comunhão entre os irmãos. E a ceia tem exatamente esse significado. Quando você participa da ceia, você precisa compreender algo que é fundamental. Participar da ceia significa olhar para trás. A Bíblia diz que quando nós participamos da ceia, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo. Você olha para trás quando participa da ceia. Mas também participar da ceia é um momento que você olha para frente. A palavra do Senhor diz que todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte, olhando para trás, e anuncia também a vinda de Jesus Cristo. Você olha para frente. E participar da ceia é um momento em que você olha para dentro. Porque a Bíblia também diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E participar da ceia, por último, é olhar à sua volta, porque é estar em comunhão com seus irmãos. Portanto, a igreja de Corinto é uma igreja que não estava em condição de participar da ceia, porque havia na igreja de Corinto muita contenda. Havia na igreja de Corinto, os irmãos, nós estamos estudando, né, no culto matutino sobre a carta aos Coríntios, e temos visto que havia dissensões, havia invejas, haviam facções no meio da igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e alguns que se consideravam mais espirituais que os outros diziam, eu não sou nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo, eu sou mais espiritual, eu sou de Cristo. Talvez esses talvez fossem os piores. Sabe aquele tipo de crente que se considera melhor do que os outros? Talvez, e eu creio, esses são os piores, que olham os outros sempre de cima para baixo. Isto é, todo mundo é carnal, mas eu sou muito espiritual. O fato é, queridos irmãos, que Paulo vai tratar da ceia do Senhor, e ele trata dentro desse contexto que havia, porque ao celebrar a ceia, primeiro, eles participavam do pão. E ao participar do pão, que simbolizava o corpo de Cristo partido na cruz,
eles também, trazendo de casa os alimentos, eles começavam a se alimentar. E por isso que Paulo vai dizer o seguinte, que alguns estavam já embriagados. E Paulo vai dizer, vem cá, vocês não comeram em casa? Vocês tinham que comer aqui? Paulo vai repreendê-los duramente sobre a embriaguez e a glutonaria, que são obras da carne, conforme a carta aos Gálatas. O fato é que, após eles comerem, então, eles partiam pão, participavam da festa ágape, e após eles concluíam, então, tomando o cálice, e bebiam o cálice. Nós vamos ver exatamente isso no texto sagrado. Eu vou mostrar para vocês esta afirmativa que estou fazendo agora. Portanto, participar da ceia tem um significado muito importante para nós. Participar da ceia é entender que a razão de estarmos aqui é Cristo. Participar da ceia é olhar para trás e ver o sacrifício de Cristo. Olhar para a cruz. Olhar para frente e ter a esperança, Ele voltará para me buscar. Olhar para dentro e me examinar para que eu possa participar da ceia. E olhar para o lado e ver o meu irmão, saber se eu estou em comunhão com ele e em condição de participar da ceia. Porque se eu não estiver em comunhão com meu irmão, eu não tenho condição de participar da ceia. Portanto, dada essa primeira introdução, vamos ao texto sagrado propriamente dito. Paulo vai iniciar, portanto, capítulo 1, verso 17, capítulo 11, verso 17, Paulo vai dizer assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Paulo sabia a hora certa de dizer às igrejas aquilo que a igreja estava acertando, mas ele não poupava palavras para mostrar os erros da igreja. Ele diz, nisto eu não louvo vocês. Nisto eu não aprovo a conduta de vocês. Paulo mostrava que os crentes estavam indo à igreja e estavam voltando piores do que iam. Olha bem o texto que diz. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Verso 18, porque antes de tudo estou informado, alguém falou para Paulo, e ele escreve esta carta exatamente de posse daquilo que ele havia ouvido, qual era o comportamento dos irmãos na ceia. Estou informado a haver entre vós dissensões, entre vós, e vocês estão reunidos na igreja e com dissensões. Paulo está mostrando que reunido na igreja havia dissensão, isto é, Paulo está tratando exatamente do momento da ceia. Daquele momento onde deveria haver comunhão entre os irmãos, e haviam dissensões, haviam facções, havia invejas, havia problemas naquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja facciosa, era uma igreja com crentes invejosos, com crentes dispostos a, por qualquer motivo, arrumar um problema com o irmão. O fato é, se você ler o texto no verso 20, diz assim, quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha como é que Paulo está sendo duro com eles. Paulo está dizendo, vocês estão ceando? Vocês acham que vocês estão ceando? Não é a ceia do Senhor que vocês estão participando, não. Vocês estão celebrando outra coisa. A ceia do Senhor vocês não estão celebrando, não. Porque há divisões entre vocês. Há problema entre vocês e vocês não resolvem. E Paulo está dizendo, isso não é a ceia do Senhor, isto é, vocês estão comendo, bebendo, tomando do cálice, tomando do pão, mas vocês não estão participando da ceia. Olha que palavra dura, irmãos. E aqui serve para nós. Será que em algum momento da sua vida, você já tomou do pão e tomou do cálice e não participou da ceia, apesar de estar reunido numa igreja? Apesar de estar congregado? Apesar de você ter dito, hoje tem ceia na igreja? Paulo está dizendo assim, isso não é a ceia do Senhor. Isso não é a ceia. Eles participavam dos elementos da ceia, mas eles não celebravam a ceia. Paulo vai combater de forma muito dura o perigo do ritualismo. Você fazer as coisas como um mero ritual, porque você se acostumou a fazer assim.
Você pode ter comido pão, bebido vinho, sem ter usufruído da comunhão com o Senhor, irmão. Se a motivação estiver errada, está tudo errado. Se nós não refletirmos sobre o real significado da ceia, e se houver entre nós desprezo de um irmão para com o outro, esse ritual é completamente desprovido de valor à luz da palavra de Deus. Você não ceou. Você fez qualquer outra coisa, menos cear. Menos participar do banquete da graça. E não há nada mais maravilhoso do que você assentar-se à mesa e banquetear-se com Deus. Este é o banquete, a mesa está posta. Deus te convida a participar. Esta é uma ordenança de Jesus. Ele diz, fazei isso em memória de mim. Esse é o momento para nos voltarmos para Ele com o coração contrito. Esse é o momento para nós resolvermos as pendências. Esse é o momento para você olhar para dentro de si, examinar-se e resolver aquilo que dentro do seu coração você sabe que desagrada a Deus. Deus não se impressiona, irmãos, com os nossos ritos. Deus não se impressiona com as nossas cerimônias. Deus vê o coração. Diz a palavra que a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Mas há um coração soberbo, arrogante, prepotente, esse não tem parte com o Senhor. O que eu quero dizer a vocês é que existe algo maravilhoso neste texto sagrado. O texto diz assim, verso 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Olha aqui, se referindo agora, não é a ceia do Senhor, tá? Esse texto, verso 21, Paulo vai enfatizar a festa ágape, a festa do amor. Ele está dizendo assim, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, isto é, cada um tomava os alimentos que haviam trazido e começava a comer, não esperavam uns pelos outros. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque não é uma afirmativa correta você dizer, irmão, você recebeu os elementos, conforme a Bíblia diz, vamos esperar uns pelos outros. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Esse texto aqui está se referindo à festa ágape, porque eles levavam comida e começavam a comer antes dos demais chegarem. Olha o que diz a Bíblia. Não tendes, porventura, a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Isto é, haviam crentes pobres naquela igreja, que não tinham o que comer, e aqueles ricos que traziam os alimentos não dividiam com o pobre. E alguns já estavam embriagados para participar da ceia. Olha que situação aquela igreja estava vivendo. Olha que coisa terrível. Eu disse que do verso 17 ao verso 22, Paulo vai mostrar qual era o diagnóstico. Ele faz um diagnóstico da ceia, de como eles estavam ceando. Ele mostra a forma terrível em que eles se comportavam. Olha o verso 21, 22. Não tendes, porventura, casas para comer ou beber? Paulo os repreende duramente. Ou menosprezais a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Paulo está repreendendo eles duramente por essa postura. Eles se entregavam aos excessos, se embriagavam. O culto não estava centrado em Deus, o culto não estava centrado na pessoa de Cristo. Não havia qualquer sensibilidade com o seu próximo. O que o próximo tem, se ele está provido de alimento, se não está, não importa. Os mais abastados vinham, comiam, se embriagavam, sem olhar para o lado. Portanto, esse é o momento para você olhar para a cruz, para você fitar os olhos no grande e glorioso dia em que Jesus virá para nos levar para sempre estar com Ele, para você olhar para dentro e reconhecer os seus erros, e para você olhar para o lado que tem gente sofrendo, e talvez o seu coração insensível não perceba. Pode ser que alguém que está sentado do seu lado está triste hoje, está amargurado por problemas.
E você entra e sai sem perceber essas coisas. Paulo vai chamar a atenção para mostrar que participar da ceia é exatamente ter um coração sensível ao próximo. Não é a satisfação do eu, é exatamente o sentimento do que é ser igreja. Ser igreja é exatamente você compreender de forma profunda e também simples o significado real da ceia. Esse é um momento glorioso, irmãos. No verso 22 ele diz: vocês menosprezam a igreja de Deus, vocês desprezam esse momento de fraternidade, vocês desprezam esse momento de comunhão. A igreja precisa estar unida no mesmo espírito. A igreja somos nós, aqui está a família de Deus, aqui está posto o banquete da graça de Deus. Que momento glorioso Deus nos chama hoje para participar. Que momento sublime. Eu rogo ao Deus Espírito Santo que quebrante o coração de cada um de nós. Eu rogo que o Deus Espírito Santo, Ele promova uma contrição no mais profundo da nossa alma. E ao participarmos da ceia, estejamos assim, com o coração quebrantado, contrito, com temor, com respeito, compreendendo que momento glorioso Deus nos chamou a participar. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 16, Paulo escreve assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Isso é, se não há comunhão entre nós, como participaremos da ceia? Se há contenda, se há disse-me-disse, se há nariz torcido de um para o outro, se você não resolver, você não pode cear. Mas a Bíblia é muito clara em Deus não quer que você deixe de cear, Deus quer que você resolva o seu problema. Corra do pecado e não da ceia. Corra para os braços de Jesus, confesse o seu pecado, se entregue a Ele, se assente à mesa, se alimente dEle, sinta a presença dEle, sinta o poder dEle, olhe para a cruz e veja que Ele morreu por você, olhe para frente e saiba, Ele virá te buscar, olhe para dentro e reconheça o seu pecado, olhe para o lado e seja sensível com a dor do seu próximo. Meus queridos e amados irmãos, aquela igreja menosprezava alguns. Eles tinham um baixo conceito do que é ser igreja. Alguns se sentiam envergonhados, tinham repulsa. Agora, qual é o remédio, pastor? Qual é o remédio para isso? O remédio está aqui. A natureza da ceia do Senhor. Cristo está presente de forma real e espiritual. Paulo recebeu do Senhor, e a autoridade que ele tinha está exatamente nessa palavra. Sabe qual é a autoridade que um pregador da palavra tem? Quando ele diz: o que eu estou entregando para vocês, eu recebi do Senhor. O que alimenta a igreja é o que recebemos de Deus. A igreja não precisa de nada, absolutamente nada que emerge de qualquer pastor. O que a igreja precisa, e Paulo vai enfatizar isso. Verso 23, qual é o remédio para solucionar esse problema? Essa igreja é cheia de problemas, a igreja de Corinto. Qual é o remédio? A ceia é Cristo presente. A ceia é Cristo nos alimentando de si mesmo. A ceia é nos assentando e nos banqueteando. No maior de todos os banquetes, o banquete da graça de Deus. Paulo vai introduzir, então, este entendimento teológico do verdadeiro significado da ceia. A natureza da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha que seriedade Paulo trata esse assunto. Você está pensando que você pode falar em seu próprio nome para a igreja dele? A igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Nenhum pastor tem autoridade de dizer à igreja o que a Bíblia não diz.
Nenhum pastor pode prometer à igreja o que a Bíblia não promete. Nenhum pastor pode repreender a igreja ou cobrar da igreja o que a Bíblia não cobra. Infelizmente, nós vivemos dias em que se faz muitas promessas. Tem muita gente boa. Promessas que a Bíblia não promete. Isso é uma mentira. Isso é para afagar você, para prender você, para amarrar você à instituição. Eu quero dizer que você não precisa estar amarrado a nenhum pregador, a nenhuma instituição religiosa. O que deve prender você é a cruz de Cristo. O que deve estar em vigor na sua vida é o seu compromisso com a cruz de Cristo. Apenas isso. Nada além disso. Por isso, nenhum pregador pode colocar nada que não esteja na santa palavra de Deus. Irmãos, ultimamente nós temos vivido tempos tão difíceis. O crente dos dias de hoje, infelizmente, ele é, na sua grande maioria, ele é sincrético. Sabe o que significa sincretismo religioso? É a mistura de tudo quanto é tipo de entendimento de religião. Você vai em determinadas igrejas, se você não sabe se você entrou em uma igreja evangélica ou num centro de macumba. Você não sabe. Você não sabe se a pessoa pegou um espírito, se está dançando, rolando, chiando, babando, rolando. Você não sabe. Há dias atrás eu estava conversando e estava vendo que um cidadão leva um negócio, leva um óleo para o monte, enterra, depois ele vai buscar, depois de orar e, segundo ele, jejuar. Onde é que está isso aqui, irmão? Hein? Que coisa horrível é essa? Isso é macumbaria gospel. Desculpa a sinceridade. Vou dizer uma coisa para você. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com o Deus que é santo. Não inventa moda. Não vai atrás de pregador que está inventando o que a Bíblia não diz. Paulo está dizendo, o que eu estou falando para vocês é o que eu recebi do Senhor. Nada além e nada a quem. Ninguém pode acrescentar nada. É por isso que tem muita gente oprimida. É por isso que tem muita gente com entendimento torpe. É por isso que tem muita gente que não sabe discernir entre a sua mão esquerda e a direita. Porque não lê a Bíblia. E por isso cai nessas falácias, achando que isso é maravilhoso. Porque o profeta profetizou para mim. Para com isso, rapaz. Vai ler Bíblia, para de ser preguiçoso. Você tá é tanta preguiça, você vai atrás de um profeta para ele falar bobagem. Fala aquilo que está no coração dele. Você não precisa de nada do que é meu, nem nada do que é de ninguém. O que você precisa é da santa palavra de Deus. O que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Foi só isso. Paulo está dizendo assim, eu não preguei nada além daquilo que eu recebi de Deus. Vai dizer, não pastor, mas ele falou que recebeu de Deus. Ele não é apóstolo? O cânon está fechado, irmão. O cânon está fechado. Não há novidades. É o que está aqui. A Bíblia é o fundamento do crente. Não pode ter novidade, não pode ter coisas novas. Pastor, como é que é a igreja de vocês? Algum dia vai ter gente dançando aqui na frente? Não, não vai ter nunca ninguém dançando. Não pode. Que negócio é esse? Não pode, meu filho. O que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Meus irmãos, esta frase é poderosa. Eu espero que você saia daqui e essa frase impacte você, liberte você, a sua mente, e que você esteja preso apenas, única e exclusivamente, à santa palavra de Deus. Infelizmente, alguns saíram de uma seita e entraram por um caminho pior. Que é a macumba gospel, é pior do que a seita que você estava. Esse texto sagrado, isso é sério, gente. Isso é muito sério.
É por isso que tem opressão grudada na cabeça, grudada no cidadão, por causa dessas crendices. Já viu crente que tem, não, vou fazer 7 sexta-feira para me livrar da macumba. Para com isso, rapaz. Que Deus fraco é esse Deus seu, hein? Você não conhece o Deus da Bíblia, não, filho? Tem macumba que pega em crente, não? Tem demônio que entra na nossa casa, não? Tem nada que é lançado, maldição, quebra de maldição. Que quebra de maldição? Já foi quebrada a maldição na cruz do Calvário. Jesus Cristo nos comprou. Tem maldição não, não tem nada que possa pegar no crente. Você pertence ao Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é o preço que Ele pagou por você? O sangue inocente derramado naquela cruz. Agora você imagina que Deus vai deixar alguém que é dele, o diabo tocar. Não pode. Espera aí, esse Deus não é o Deus da Bíblia. Não pode ser o Deus da Bíblia. É muito fraco, né? Como diz o outro, perder do diabo vai ganhar de quem? Como Lutero dizia, o diabo está na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus estica a coleira para ele pode ir. Nada além, nada quem. E tudo que ele fizer contra nós é para a glória de Deus. Só para a glória de Deus. Amém, irmão? O que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Na noite em que foi traído o Senhor, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo. Aqui vem uma dificuldade no entendimento. A Igreja Católica Romana, ela entende que o pão partido, após o padre proferir aquelas palavras de Jesus, o pão partido se torna, a hóstia no caso, se torna o corpo de Cristo. É por isso que eles orientam, você pega a hóstia, gruda no céu da boca e espera dissolver para você não morder Jesus, né? Essa doutrina chama-se da transubstanciação. O que significa transubstanciação? Significa que eles creem que, como está escrito, olha o que está escrito, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Então eles entendem o seguinte: aquilo, após o padre pronunciar aquilo, vira o corpo de Cristo. Então não pode morder, porque senão você vai morder a carne dele, os nervos dele, a pele dele, o cabelo dele. Entendeu? Mas Cristo, o corpo ali, não é fisicamente, o corpo é espiritualmente. Quando nós tomamos do pão, é o corpo espiritual, não é o corpo físico. Não há essa doutrina da consubstanciação, ela não pode subsistir, até porque é como se Cristo estivesse morrendo novamente. Está entendendo? E a palavra de Deus diz na carta aos Hebreus que, Hebreus 9, 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo se ofereceu uma vez. Ele não está morrendo toda vez que você está ceando, não. Ele morreu uma vez. Então a doutrina da transubstanciação não tem pega. Aqui, Cristo, o pão é Cristo, espiritualmente falando. Não é a carne dele, os nervos dele, a pele dele, o cabelo dele, não. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, a ceia também é um memorial, irmãos. A ceia é um momento em que eu trago à minha memória que ele foi partido por mim. Quem merecia estar naquela cruz era eu. A ceia é exatamente esse entendimento que eu preciso ter. Eu olho para a cruz e vejo, ele morreu assumindo a minha culpa. Ele morreu vicariamente, substitutivamente. Ele morreu morte expiatória, mas ele morreu a minha culpa. Ele morreu por mim. Aquela cruz cabia para mim, não para ele. Ele é santo, ele é justo, ele é perfeito, ele é puro, ele nunca teve pecado. Mas ele assumiu a nossa culpa, cravou a cédula da nossa condenação, foi à cruz do Calvário, deu um brado, tetelestai, a dívida está paga, o véu se rasgou de alto a baixo, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, o acesso ao Pai é pleno, Ele te deu acesso pleno ao Pai.
Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando você ceia, você traz à sua memória o que ele fez por mim. A maneira como ele se entregou por mim. Verso 25. Por semelhante modo, depois de cear, olha aqui, chama a sua atenção. Por semelhante modo, depois de haver ceado. Mas como assim, pastor? Tem gente que às vezes não entende esse versículo. Mas vem cá, eles cearam ou não cearam? Vamos trazer à memória o que eu falei a princípio? Entre o partir do pão e tomar o cálice, havia o que no meio? A festa ágape, ok? Então, depois de haver ceado, isto é, depois de ter comido o que trouxeram de casa, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Obviamente, ele está citando aqui, né, se referindo, nesse caso, se referindo à Páscoa judaica, né, que foi comida, a Páscoa judaica, e depois, então, o cálice foi bebido. Este cálice é o cálice da nova aliança. O que é maravilhoso é, depois de terem comido na festa ágape, então, era tomado o cálice, todos deveriam beber, com o entendimento de que temos em Cristo uma nova aliança. Essa expressão, nova aliança, é importante nós compreendermos. Olha o que diz a Bíblia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O que significa este cálice? Verso 25, este cálice é a nova aliança. O que é isso? Tudo que havia na antiga aliança era simbólico e era sombra, ok? Tudo que havia na antiga aliança era simbólico e era a sombra. Agora, quando Cristo vem, ele dá o seu corpo, ele dá o seu sangue. Esta nova aliança significa uma nova fase da aliança. É a mesma aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento, é a mesma aliança. Apenas elas são administradas de maneiras diferentes. Vou explicar. Com a morte de Cristo e o cumprimento das profecias, o cumprimento das tipologias, o cumprimento das figuras do Antigo Testamento, do templo, do culto, dos sacerdotes, dos sacrifícios. Então, Cristo vem e ele cumpre tudo aquilo que era sombra do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento era sombra, e Cristo é a realidade. Ele é o Cordeiro Pascal que era sacrificado. Então, Cristo é a realidade. Por isso ele vai dizer, esta é a nova aliança, mostrando que agora essa aliança, ela tem mais poder e ela é muito mais simples, porque tudo aquilo que era o Antigo Testamento apontava unicamente para Cristo. Nele se cumpriu a aliança de Deus conosco. Nele nós estamos salvos. Então essa nova fase é muito mais simples e muito mais poder. Aquilo que foi significado no passado, no Antigo Testamento, agora, Novo Testamento, é a realidade. As sombras passaram, a luz veio, e o próprio Cordeiro subiu à cruz do Calvário e derramou sangue inocente pelo seu povo. Bendito seja Deus. Por isso, todas as vezes que nós ceamos, nós trazemos à memória, ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Esta é a nova aliança. A ceia, portanto, verso 26, é o anúncio da morte de Cristo pelos nossos pecados. É o momento de participarmos de forma real dos benefícios do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O cálice é a comunhão que temos com o sangue, o pão é a comunhão que temos com o corpo. De uma maneira real e verdadeira, nós iremos participar hoje do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. A ceia, meus amados irmãos, é um momento altamente espiritual. Altamente espiritual. O Senhor Jesus está presente aqui conosco. Foi a promessa que Ele fez. Ele diz, fazei isto em memória de mim. Lembre desse momento. Ele está aqui. Portanto, nós devemos ter uma mente, uma disposição mental apropriada para participarmos desse momento.
Eu quero convidar você a exatamente isso. Os que participam, no verso 27 diz, os que participam de maneira indigna, não apenas não serão abençoados, mas estão debaixo de um juízo de Deus, de uma condenação de Deus. Por isso, o verso 28 diz, cada um deve promover o autoexame. Ao participar da ceia, cada um de nós deve promover um autoexame. O que está dentro do seu coração? Nós iremos publicamente demonstrar nossa união com Cristo, ao participarmos da ceia, iremos demonstrar publicamente a nossa união com os nossos irmãos. Por isso, examine-se a si mesmo. E somente após se examinar, toma deste pão e toma deste cálice. Eu quero convidar você a ter uma disposição mental de olhar para o seu coração e acertar hoje tudo que precisa ser acertado para você participar da ceia. Eu creio que o Deus a quem nós servimos é um Deus cheio de poder. Ele tem poder para transformar você. Ele tem poder para te fazer vencer qualquer coisa que te impeça, aparentemente te impeça, de participar da ceia. Quem não discerne o corpo do Senhor, diz a Bíblia, não pode participar da ceia. E eu quero convidar você a exatamente isso. A ceia é esse momento de comunhão entre nós e Deus, entre nós e os nossos irmãos. O que significa, pastor, participar da ceia indignamente? Calvino dizia que é ter a consciência da nossa indignidade. Alguém pode imaginar o que significa dizer, quem come e bebe para a sua própria condenação, come e bebe indignamente. O que significa isso? Comer indignamente. As palavras de Calvino diz assim, é ter a consciência da nossa indignidade, mas também reconhecer que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa do Senhor. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Você está consciente que você é indigno? Aí está a sua dignidade. A sua dignidade é você bater no peito, como aquele homem, na parábola que Jesus contou entre o publicano e o fariseu. E o fariseu dizia, dou o dízimo de tudo, eu oro várias vezes por dia, eu não sou como esse publicano pecador. E o publicano, com a sua cabeça baixa, batia no peito e dizia, ai de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Participar da ceia de forma digna é você reconhecer que é indigno. É você confessar o seu pecado. É você colocar diante de Deus agora aquilo que pode impedir você de cear e dizer, Deus, me perdoa. Deus, pela tua graça, me faz vencer. Deus, eu sou indigno, mas pela dignidade de Cristo eu me assentarei à mesa e me banquetearei com Deus Todo-Poderoso. Oh, irmãos, que coisa gloriosa! Que maravilha você poder discernir o corpo de Cristo, compreender o que Cristo fez por nós naquela cruz, o seu sacrifício, vicário, substitutivo. Participar de forma indigna é tornar-se réu do corpo e do sangue do Senhor. Isso é muito sério. Presta atenção que nós estamos chegando ao final. Participar de forma indigna é ser réu. É o que diz a Bíblia. Participar de forma indigna é ser réu do corpo e do sangue. Significa que participar de forma indigna é estar na mesma posição de Anás, de Caifás, de Pilatos. É estar na mesma posição do sinédrio judaico que conspirou contra Jesus. Participar de forma indigna é estar exatamente como aqueles soldados que cuspiram no rosto do Senhor, que o esbofetearam. Isso é participar de forma indigna. Se nós estivermos aqui sem reconhecermos o nosso pecado e sabemos que a nossa indignidade, só participaremos pela dignidade de Cristo da Santa Ceia. Só existem duas possibilidades: estar debaixo dos benefícios do sangue de Cristo, ou ser réu do corpo e do sangue do Senhor. Você está debaixo do sangue de Jesus. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Bendito seja Deus. Paulo está falando aqui, meus amados irmãos, de algo extraordinário, de algo maravilhoso, de algo sublime. E é por isso que Paulo vai tratar desse assunto, e ele é duro com a igreja de Corinto, porque era necessário que eles ceassem com o Senhor e participassem daquele momento, valorizando cada momento. Eu quero conclamar você a valorizar esse momento. Eu quero conclamar você a se entregar agora ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero conclamar você a resolver pendências que já duram no seu coração há tempos e tempos e tempos, e até hoje você vai sublimando, ou vai acariciando aqueles pecados de... Sabe aquele tipo de pecado que você acaricia ele? Nós cearemos porque Jesus deixou essa ordem. A ceia é uma ordem, uma ordenança dele. O pão representa o seu corpo partido. O sangue representa o seu sangue derramado. O cálice, o seu sangue derramado. A ceia é um tipo da crucificação, irmãos. É como se nós estivéssemos agora diante da cruz. Feche seus olhos, por favor. Imagina que você está diante da cruz. Qual deveria ser a sua postura há 2000 anos atrás? Se fosse permitido a você ver o Senhor Jesus Cristo. Santo, puro, perfeito. Esbordoado, sangrando, despido, sendo achincalhado. Na ceia pode haver dois tipos de posturas. Alguns, sem compreender o seu significado, podem escarnecer como os soldados romanos fizeram. Eles zombaram dele. Enquanto o centurião furaram o lado dele, jorrou sangue e água. E ele disse, verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Reverência diante da ceia. Eu não sou digno de tocar nesses elementos. É você dizer, eu não sou digno de sequer tocar nesses elementos, sabendo o que representa o corpo e o sangue do Senhor. Quem sou eu para tocar nesse pão? Que representa o corpo de alguém que nunca pecou. Nesta noite nós somos chamados para cear. Tome a ceia com reverência, como nunca tomou. O corpo dele foi partido para nós, por nós, e abriu para nós um novo e vivo caminho. As chagas desse corpo foram feitas pelo nosso pecado. As feridas desse corpo foi pelo nosso pecado. Eu quero convidar vocês a terem a postura do publicano. Bata no peito e diga, ai de mim, Senhor, que sou um pecador. Nós vamos participar desta ceia porque Ele ordenou. A ceia é um sinal da minha aliança com Ele. Onde eu digo, eu sou indigno, mas pela dignidade de Cristo, eu me assento à mesa com o Pai. E participo da banquete, do grande banquete. Nós não somos consumidos pela ira de Deus, não pela nossa bondade, pelas nossas obras, ou pela nossa justiça, mas porque Ele foi esmagado pela santa ira de Deus. O santo desceu aos palácios da glória para assumir a nossa culpa, para nos redimir das garras do pecado e das garras do diabo. Nós deveríamos ao cear nos curvarmos, nos lançarmos ao chão e chorarmos e dizermos apenas, eu não sou digno, eu não sou digno. O santo morreu por mim. Fazer isso em memória de mim. Que Deus te abençoe. E que você possa cear nesta noite de uma forma diferente de todas as demais formas que você já ceou.